Oi, boa noite, tudo bem? Vamos em mais uma leitura dos livros da Bíblia. Na verdade, são versículos, não é livro. Eu falo livro, mas são alguns versículos da Bíblia para a gente ter um estudo, a gente ter uma explicação, a gente utilizar no nosso dia a dia os propósitos de Deus na nossa vida, né? A nossa missão na terra. Então, hoje vou de Coríntios 1, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, que começa assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nesse capítulo que foi escrito por Paulo aos Coríntios, ele fala exclusivamente da questão de Deus ser o centro de tudo em nossa vida. Da gente não estar procurando usar outras coisas para, como se fosse assim, comparar a Deus e achar até que é melhor do que Deus nos dias de hoje. Tem muitos estudiosos que acham, né, que o mundo, que o ser humano, que toda a criação foi feita através de determinada ciência, de uma determinada coisa, porque se recusa a aceitar que existiu um Deus, né, que criou tudo isso, inclusive eles que são a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, o que se fala aqui, que é o propósito da fé, não é baseado no conhecimento humano, né? O conhecimento humano nunca vai chegar, nem o conhecimento humano, nem qualquer tipo de religião, não vai chegar nem o mínimo do poder de Deus, próximo do poder de Deus. Por mais sabedoria que o homem possa vir a ter, né? Por mais ensinamentos que qualquer religião, doutrina possa vir a ter, nenhum deles vai poder chegar ao poder que Deus tem sobre todos nós, sobre o mundo, sobre a vida e sobre o universo. E o Espírito Santo é muito importante em relação a isso, porque é através desse relacionamento do Espírito Santo que ele vai nos fazer compreender a vontade de Deus e os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus e a vontade de Deus vai estar através do Espírito Santo, né, na nossa vida. A partir do momento que a gente passa a aceitá-lo como centro da nossa vida, como sendo nós os servos dele, né, a criação do Criador, não tem como a gente não passar a ter essa questão de pensamentos, a questão de conhecer a vontade que Deus quer para a vida de todos nós e para a humanidade em si. Precisamos ser um canal de poder de Deus na vida das pessoas. Por que um canal do poder de Deus? Porque através da gente, né, a gente que talvez conheça um pouquinho mais, né, dessa vontade de Deus, dos ensinamentos de Deus, que a gente vai utilizar esse nosso canal, que somos nós, para divulgar esses ensinamentos, né, para divulgar que realmente Deus Todo-Poderoso é que faz parte da nossa vida, né? É o nosso Criador, que não tem nada ou ninguém que seja comparado com ele. Então, o canal que ele se refere, que eu me refiro nessa questão da gente ser um instrumento, né, de orientação
para aqueles que acham que Deus tem que ficar em segundo ou em terceiro lugar, ou em lugar nenhum para os ateus que não acreditam que ele exista, que não acreditam nos ensinamentos, no que foi escrito para ser divulgado até os dias, né, de hoje, e que a gente possa divulgar isso através dos nossos canais, através da nossa conhecimento, através da nossa vivência diária. A tecnologia e a ciência não pode substituir Deus e muito menos o seu poder, porque não tem como. É como eu disse, o homem pode ter todo tipo de sabedoria, todo tipo de inteligência, mas tudo isso foi dado por Deus. Então, como é que o Criador, quem lhe criou, que lhe deu toda a sabedoria, toda a inteligência, pode ser inferior a você? Isso não existe, não tem como, né? Muitos estudiosos se recusam a acreditar em Deus através de suas pesquisas de ciência, mas nós sabemos que a sabedoria de Deus é superior a tudo isso, porque como ele fez parte de toda a criação, ele tem todo o conhecimento, né? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas e ele vê todas as coisas. Não tem como comparar Deus com nada. Então, nada que o homem venha achar que pode ter uma coisa, possa ser uma coisa superior a Deus, isso não existe. Não existe e eles acabam descobrindo que não tem como. Por mais que eles estejam aí colocando nomes em fenômenos da natureza, né, em fenômenos que eles mesmos agridem a natureza, em coisas que Deus acaba mostrando, né, acaba divulgando através de muitas coisas, de milagres ainda que acontecem, de ensinamentos, e eles sempre estejam dizendo que através da ciência daquilo, da ciência disso, porque o vapor disso, porque o ar disso, não existe nada disso, né? A gente sabe que toda a criação da Terra é derivada de Deus. Foi ele o nosso Criador, ele é o nosso Criador, ele é dono de tudo, ele tem todo esse poder. Então, por mais que os intelectuais digam e falem coisas, eles nunca vão provar que é aquilo mesmo. Por mais que eles camuflem, mas a gente sabe que a realidade não é essa. A realidade é que Deus é o nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se suportarmos, né, todas as provações que a gente passa no dia a dia, né, que a gente passa por muitas tribulações que não são dadas por Deus, são permitidas por eles, até porque a gente precisa mudar em alguma coisa, a gente precisa acreditar mais nele, ter mais fé nele. Através dessas provações, a gente se aproxima mais de Deus. E quando você persevera, né, através dessas provações, para sair disso com aprendizados, com lições, você vai ver grandes feitos de Deus na sua vida. Você vai ver a grande evolução de Deus feita através da sua fé, através da sua crença, através de você passar a acreditar, né? O ímpio vive em preocupação e dores. O Espírito do Senhor conforta os corações dos salvos com promessas e com promessas. Então, assim, o ímpio é aquele que não crê em Deus, né? São aqueles que são descrentes, que não acreditam que nada foi derivado de Deus, que as coisas, que eles podem ser autossuficientes, que eles não dependem de Deus para nada, mas eles vivem, na maioria das vezes,
em grandes angústias, em grandes dores, em grandes sofrimentos. Muitos se submetem ainda a crença de que Deus tem todo o poder de tirar ele dessas tribulações. Mas outros vão permanecer por toda a vida, até a morte, né, passando por grandes perrengues, por grandes provações, e nunca vai ter uma mudança, porque eles não vão ter a credibilidade em Deus como deveria ter, né? Eles não vão ter a fé, eles não vão acreditar que Deus pode sim transformar a vida dele, pode mudar essas dores, essas tribulações, essas provações, mudar a pessoa, fazer com que eles aprendam através das lições, que nós estamos aqui para aprender, para divulgar, para ensinar, né? E para tirar dessas lições grandes aprendizados, e estarmos aqui para divulgar esses aprendizados. Porque a partir do momento que você aceita Deus na sua vida, você aprende, você ensina, você acaba procurando saber mais, e você vê que realmente teve grandes realizações dele durante toda a vida, não só do período dele na vida terrena, mas até os dias de hoje. Quem tem fé, existe grandes provas, né, concretas de que ele fez grandes milagres, grandes transformações em pessoas que precisavam ser mudadas, que precisavam ser restauradas, que precisavam de um coração novo, que precisavam nascer novamente, né? Ter aquele nascimento de novo, nascer do novo, e a partir daí se transformar, se tornar mais humano, se tornar mais gentil e ver o outro com outros olhos, com os olhos do coração e com os olhos do amor. Porque só Deus permite isso na vida de cada um. Mas para isso, todos nós sabemos que Ele deu o livre-arbítrio, né? São escolhas que você faz na sua vida diária. Se você quer viver no lado espiritual, ou se você quer viver no lado baseado terreno, mundano, né? Que tudo faz. Quando ele fala aqui, né, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras. O homem natural é aquele homem que não segue os ensinamentos, que ele não acredita, que ele não crê. Então ele acha que tudo que Deus fez, que Jesus fez durante a terra, das coisas que surgem, né, que tudo isso é loucura, que não existe, que não tem cabimento ser designada uma pessoa que você nunca viu, que você não sabe que existe, porque só as leituras, a palavra diz que ele existe, mas que ele não vê. Então ele é um descrente. Se ele não vê, ele não crê. Mas a gente, nesse momento, a gente tem que passar a enxergar com os olhos do coração. Só quando você enxerga com os olhos do coração que você passa realmente a acreditar que Deus existe na vida de todos nós. Mas que é uma escolha, que você pode optar, sim, por estar com essa venda nos olhos, de não enxergar, de não ver as coisas. Ou então optar, sim, para ter novos conhecimentos, para ir atrás de Deus, para aceitar Ele na sua vida, para olhar o outro como se fosse você, perceber que o mundo não é só a vida e a morte e o que você vive aqui, né, passando por provações em cima de provações e sem ter uma plenitude de vida, sofrendo, né? Alguns passando necessidades, mas ainda se recusa a aceitar Deus na sua vida, para que as coisas passem a mudar, para que você tenha uma nova visão do que é viver na presença do nosso Deus. Então, no versículo 15 ele diz: mas o espiritual, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então ele discerne, ele tem discernimento para saber que quando ele vive a partir do espírito,
ele tem uma outra vivência, né? Ele tem um outro sentido de vida. Ele vê que realmente tem um propósito nessa vida, que não é só a questão de você viver no materialismo, né? No vandalismo, é, com as energias negativas, utilizando o que o mundano oferece e sem questionar, né, fazendo tudo de forma errada, de forma aleatória, sem pensar, achando que isso não vai ter consequências, que você está semeando, mas que você não vai ter a colheita dessa semeadura, mas a gente sabe que todos têm. A gente colhe só aquilo que planta, né? Isso é uma coisa dita muito antiga e que realmente é colocado nos dias atuais. Muitas colheitas hoje que muitas pessoas fazem foi o que já plantou no passado, mas plantou e não se arrependeu daquilo que fez. Acaba ainda estando naquele estágio de estagnação, de falta de plenitude, de prosperidade, de falta de iluminação, falta de clareza, porque continua ainda agindo da forma natural, sem agir da forma espiritual, como ele nos indica que seja, né? Pelo menos tentar procurar mudar, procurar ver a vida de uma outra forma, não da forma materialista, ver a vida de uma forma como se tivesse a presença de Deus ali, porque em tudo existe a presença de Deus. Nós precisamos estar olhando tudo com esses olhos de pureza, para ver que em tudo existe coisas boas, mas que não depende só das coisas materiais. Que Deus não se incomoda muito com essa coisa de material. Ele quer sim que você seja próspero, que você seja abundante, mas dentro das leis divinas, dentro dos ensinamentos, dentro do que Cristo pregou, né, na vida terrena. Então, que isso sirva de reflexão. A gente tem mais esse texto aqui do Coríntios 1, capítulo 12, que fala exclusivamente sobre isso, né? Sobre a questão de você tá olhando a vida com os olhos espirituais, que Deus tem todo o poder sobre todos nós, que por mais sabedoria que você tenha, ou qualquer uma outra pessoa se ache que tenha, nunca vai chegar ao ponto de se comparar a Deus, porque Ele é incomparável, Ele é insubstituível. Então, que isso sirva de reflexão, que a gente aprenda a valorizar mais, né, as coisas naturais, que a gente aprenda a valorizar mais o nosso espírito, né, as coisas boas que a gente vai fazer aqui, que a gente tenha uma boa semeadura agora, para que no futuro, né, para que na vida eterna a gente, brevemente, quem sabe, a gente faça boas colheitas disso, mas precisamos agir já, porque a vida é curta e a gente precisa já estar fazendo essa boa semeadura e essa divulgação das boas coisas divinas, para que muitos tenham uma concepção que a vida não é só baseada no materialismo, que a vida também tem que ser feita a nível espiritual, né? Porque muitas coisas que se passa hoje é a nível de espírito, e a gente tem que estar assim, alimentando o nosso espírito de coisas boas e semeando sempre o que é bom. Fique com Deus, tenha uma boa noite e até a próxima.